Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Jonas de Filosofia. Vamos refletir sobre a Filosofia Contemporânea 2. Muito bem, para início de conversa, nós vamos contextualizar um pouco os acontecimentos do século XX. Por que os acontecimentos do século XX? Porque nós vamos falar um pouco hoje sobre a teoria crítica da Escola de Frankfurt e especificamente sobre um pensador chamado Walter Benjamin e a sua relação crítica com a arte. Pois bem, brevemente contextualizando o século XX é uma época, um momento de grandes, significativas, profundas transformações. Estamos falando aqui do acontecimento das duas grandes guerras mundiais, a ascensão dos regimes totalitários, seja o nazismo na Itália, o fascismo e o nazismo na Alemanha, a Guerra Fria, ou seja, a disputa entre capitalistas e comunistas, ou seja, Estados Unidos de um lado e União Soviética de outro, conflitos raciais, ou seja, nós temos ali Martin Luther King, muito importante, nós temos o apartheid na África do Sul com o Nelson Mandela, nós temos o próprio Gandhi, um pensador extremamente importante, não só no seu contexto local indiano, mas no contexto global dos direitos humanos. Nós temos aqui um movimento feminista e de outros grupos minoritários que surgem no século XX e que ganham as ruas, ganham as letras, sobretudo com intelectuais interessados pelas temáticas e para compreender, teorizar e fomentar tais temáticas. E, por fim, nós temos o advento da globalização, que irrompe principalmente no século XX e nós alcançamos o século XXI com uma tecnologia de ponta, capaz, por exemplo, de fazer com que nós tenhamos aula à distância e, de algum modo, essa aula, muito embora à distância, tenha uma qualidade enorme, tal como uma aula presencial. Ou seja, a tecnologia, a globalização estreita os laços, nos conecta cada vez mais, nos possibilita aproximarmos cada vez mais, entendermos outras culturas e, paradoxalmente, nos aliena também cada vez mais. Pois bem, nós temos um contexto geral que marca o século XX. Esse contexto geral que marca essa época vai se interessar muito a filosofia vai se interessar muito por esses acontecimentos. Ou seja, a reflexão filosófica, a construção filosófica que ocorre a partir do século XX é uma filosofia muito próxima e muito atenta aos acontecimentos da sua época. Ou seja, o século XX produz uma filosofia muito próxima do seu tempo e dos seus acontecimentos. Isso fica muito evidente com a Escola de Frankfurt, a popular chamada Escola de Frankfurt, também conhecida de modo mais formal como Instituto de Pesquisa Social. Ou seja, é um instituto, um lugar que surge em 1923 na Alemanha, especificamente em Frankfurt, e essa escola de pensamento tem como característica comportar diversos intelectuais de diversas áreas. Áreas como história, filosofia, sociologia, psicologia, estética, ou seja, é um momento em que intelectuais se reúnem para pensar criticamente a sociedade. É por isso que a Escola de Frankfurt produz uma teoria crítica. Essa teoria crítica, ela não é unificada, ela não é uníssona,
mas ela existe enquanto ressonância da tentativa desses pensadores, cada um na sua área, de compreender psicologicamente, socialmente, filosoficamente, historicamente, o seu tempo, a sua época. Pois bem, a escola de Frankfurt, a criação da teoria crítica e a tentativa de compreender a sociedade marcam uma filosofia, um fazer filosófico muito próximo, muito preocupado com o seu tempo. E um dos expoentes da escola de Frankfurt seria um dos primeiros pensadores da escola de Frankfurt, é denominado de Walter Benjamin. Benjamin nasceu em 1892, no finalzinho do século XIX, e morre ali em meados do século XX, em 1940. Walter Benjamin, ele era judeu e, como alemão judeu, teve que fugir do regime nazista. Pois bem, Walter Benjamin, depois de caminhar, vagar por algumas regiões da Europa, fugindo do nazismo, ele morre tragicamente, se suicida, porque ele acreditava que ele já estava numa espécie de emboscada e que não conseguiria mais fugir dos nazistas, porque os nazistas haviam supostamente invadido a região e dominado a região em que ele estava. E já num certo tipo de cansaço mental, Walter Benjamin se suicida. O que ocorre é que a cidade, o local onde Benjamin estava, no fundo não foi dominado pelos nazistas. Ou seja, o Benjamin acabou sendo ou ceifando a sua existência a partir de um engano, né? Nós diríamos hoje a partir de uma fake news. Ok, Walter Benjamin, ele se destaca muito a partir da crítica que ele elabora acerca da arte. Ou seja, Benjamin escreve uma obra denominada A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, em 1936. Vejam o título, porque o título nos ajuda a pensar muito acerca da crítica estabelecida pelo Benjamin às obras de arte. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Ou seja, o Benjamin, ele se interessa muito pelas técnicas de reprodução da arte. Segundo Benjamin, tais técnicas provenientes, por exemplo, da fotografia e do cinema, do rádio, conforme a experiência do Benjamin, tais mecanismos de reprodução acabam fazendo com que a obra de arte perca a sua essência. Nós vamos ver por quê. O fato é que a obra de arte, na era de sua reprodutibilidade técnica, faz com que Benjamin pense um tipo de reprodução da arte não preocupada com a arte, com o espírito da arte, com a satisfação, o despertar do sentimento artístico, mas muito pelo contrário, a reprodutibilidade técnica estaria tão somente ligada a um tipo de reprodução artística meramente técnica e totalmente despreocupada, desinteressada, deslocada do campo artístico. Muito embora tal reprodução seja da obra de arte, mas esta reprodução não estaria preocupada com o campo artístico e tão somente técnico, capitalista, segundo dirá Walter Benjamin. Pois bem, ele estabelece uma crítica à reprodução em massa, que ele vai denominar de reprodução industrial das obras artísticas. Com a reprodutibilidade, a obra perde a sua aura. Esse conceito é muito importante, o conceito de aura. Segundo o Benjamin, toda obra de arte, ela carrega consigo uma aura. Aura, em resumo, é o espírito da obra de arte. E à medida em que a obra de arte, dirá Walter Benjamin,
ela é reproduzida industrialmente, massivamente, ela perde o seu espírito, a sua identificação. E dirá Walter Benjamin, a aura é como uma figura singular composta de elementos espaciais e temporais, a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Esta é uma definição, ou a definição de Benjamin de aura. Ou seja, a aura é aquilo que identifica a obra de arte. É aquilo que faz a obra ser o que ela é. O problema da reprodutibilidade, o problema da reprodução em massa é, sobretudo, a perda da aura em nome de algo que não é do campo da arte, ou seja, da reprodução, da técnica e do lucro. Ou seja, seus principais elementos da aura são a autenticidade e a unicidade. Ou seja, a aura, isto que marca o espírito da obra de arte, tem como característica a autenticidade e a unicidade. O que é a autenticidade? A autenticidade é formada não apenas por elementos físicos, mas também pela história da obra de arte, registrada nas transformações físicas sofridas por ela. É a qualidade que nos permite reconhecer que o objeto é, até nossos dias, aquele objeto único, sempre idêntico a ele mesmo. A autenticidade, o que marca a autenticidade da obra de arte? A sua historicidade, a sua história. A obra de arte traz marcas que só ela traz, que só ela possui. As marcas do tempo, as marcas da própria história da qual ela está inserida e foi fabricada. Ou seja, com a reprodução da arte, dirá Benjamin, quando eu estou diante de uma cópia, eu perco toda essa espiritualidade artística. E aí o Benjamin dirá o seguinte, a reprodução da obra, ela até democratiza a obra. Por exemplo, muitos de nós nunca fomos ao Museu do Louvre, mas nós conhecemos a obra da Mona Lisa de Da Vinci. Ou seja, a obra foi democratizada. Por mais que nós não tenhamos, por mais que nós não tenhamos a oportunidade, ou não tivemos, melhor dizendo, a oportunidade talvez de estarmos presentes na frente da obra, nós a conhecemos. Agora, dirá Benjamin, esta obra, essa reprodução, seja pela tela do computador, por uma fotografia, ou alguém que está lá mandou para você e fala, eu estou na frente da Mona Lisa, veja. Você não está na frente da Mona Lisa, dirá Benjamin, você está na frente de uma reprodução, você está na frente de uma obra reproduzida. E enquanto tal, você não é capaz de captar, por exemplo, a autenticidade da obra. Aliás, nós sequer somos capazes de captar a unicidade da obra, que é o segundo elemento que corresponde, que consiste no caráter único e tradicional da obra de arte. O seu fundamento está ligado ao valor de culto, à sacralização que remonta à origem da obra. Benjamin parte do seguinte princípio. As obras de arte, quando elas surgem num campo da religiosidade. Os primeiros indivíduos, os primeiros seres humanos, ao produzirem as artes, eles reproduziam tais artes rupestres, enfim, sempre a partir de uma perspectiva de culto, uma perspectiva de aproximação com o sagrado. A obra de arte, por excelência, então, ela tem um caráter sagrado, um caráter de culto. Ou seja, distante do original, nós não conseguimos alcançar esse caráter, esse valor de culto, porque nós estamos diante de uma mera reprodução. A obra de arte, na sua originalidade, é capaz de nos conectar,
com a sua sacralidade, não no sentido religioso, claro, mas no sentido de valor de culto, de expressão divina da própria obra. Ou seja, diante da reprodutibilidade técnica, dirá Walter Benjamin, nós perdemos a aura, nós perdemos a autenticidade e nós perdemos a unicidade. Ou seja, a obra de arte deve ser contemplada, deve ser vivida, deve ser experimentada na sua originalidade. Um abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal.